dois, três e... Olá pessoal do YouTube, bem-vindos de volta a mais um dos nossos aulões RPG, essa playlist especial que eu criei no YouTube, justamente para dar aulas de RPG para pessoas que queiram jogar, seja com os amigos presencialmente, seja através do Discord. Essas aulas acontecem no nosso servidor do Discord, no meu servidor e no servidor do meu colega, o Anchor. Vocês podem achar tanto o link para o nosso servidor quanto o link para os servidores parceiros na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo aqui do lado, ao meu lado você vai ver, participe de nossos servidores no Discord. Então aqui tem o link do Selenos, do Reino da Arte e do Quepos Literário. Se você é um narrador de RPG, é um jogador de RPG, é um escritor, é um leitor e gosta da produção literária, sinta-se à vontade para participar desses servidores, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre como narrar RPG, certo? Na nossa primeira aula eu falei de maneira assim geral como é que é para você começar o RPG do zero, certo? Como é que é para você jogar RPG sem saber nada. E aí eu falei um pouquinho sobre as plataformas, os sistemas, o que é o jogador, o que é o mestre de jogo, como jogar, como encontrar pessoas, enfim. Falei sobre como interpretar personagens, etc. Mas um papel que é muito importante para quem vai jogar RPG é que todo grupo precisa de um mestre. O mestre, ele também é um jogador, tá? Ele também é um jogador. O mestre de RPG, a responsabilidade dele é atuar como vamos supor que os personagens são engrenagens, certo? Quem faz essas engrenagens girar é o mestre, entende? Então ele representa o funcionamento, o mecanismo, né? Ele é a união do cenário, ele é a união dos jogadores, ele é a união dos NPCs, ou seja, non-playable characters, que são personagens não jogadores. Enfim, ele representa tudo isso. E hoje eu vou ensinar você a como ser um bom mestre de RPG. Então vamos começar? Primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que se ligar é que... Só um segundo. Qual é o papel do mestre de RPG? De novo, o mestre de RPG, muitas pessoas têm essa visão errônea, tá? De que o mestre ele tem o objetivo de derrotar os jogadores. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você enquanto mestre, seu dever não é matar os jogadores. Eu sei que tem muitos mestres que são assim. Não é o tipo de narrativa que eu gosto de jogar, sinceramente. E não é um tipo de narrativa que a maior parte das pessoas gostam de jogar. O mestre ele representa desafios, certo? Então você enquanto mestre vai ser a faísca, digamos assim. Você vai ser a faísca e quem vai fazer o fogo acender são os seus jogadores. É claro que quando você é um mestre de RPG, ou seja, quando você narra, você representa uma aventura, uma história, um personagem, um inimigo, uma masmorra, enfim, o que quer que seja, você tem um papel ali. E o papel é contar uma narrativa colaborativa com os outros jogadores. Ou seja, não adianta você querer monopolizar a mesa, sendo que o seu papel é simplesmente apresentar um conflito para os jogadores, ver as suas reações e mover a história para frente. Então, muitos mestres de RPG, eles acabam caindo nessa de ser tão descritivo, tão detalhado, que ele acaba deixando de lado os próprios jogadores. Então, a sua narração, ela não vai importar muito se ela não cumprir um papel no cenário, cumprir um papel para os jogadores. Por que ele é importante, né? Por que um mestre ou uma mestre de RPG é importante? Porque sem eles a narrativa não acontece. Sem eles, nós não temos aquela coisa de tipo assim, tá, o que foi que aconteceu? Certo? Nós precisamos de uma verdade, não de meias verdades. E o mestre é a verdade do mundo. Ele fala o que deu certo, ele fala o que não deu certo. Ele é o viés do mundo. Ele representa o viés de cada um dos personagens, que pelo menos os personagens que não são os personagens dos jogadores. Ele representa as consequências, as reações. E
isso, né? Aí você pensa assim, nossa, mas é muito trabalho, né? Por quê? Por que você seria um mestre de RPG, né? Por que narrar RPG? Bom, eu sou narrador de RPG principalmente, e eu posso afirmar que narrar RPG também é divertido. É muito divertido porque você controla a história de uma maneira que os outros jogadores não têm acesso. Pensa o seguinte, é como se você estivesse manipulando, digamos assim, você tivesse, embora você não tenha controle dos fantoches, você tem controle do palco. E você pode mudar ele a todo momento, sabe? E os jogadores, apesar deles também atuarem como marionetes, no sentido de que eles também controlam seus próprios fantoches, seus próprios jogadores, seus próprios personagens, quer dizer, eles também atuam como público. Ou seja, muitas das vezes eles não vão saber a história que você preparou. Então você pode usar isso a seu favor para surpreendê-los, para brincar com os sentimentos deles, para assustá-los, enfim. E isso é muito divertido, porque, de novo, nós somos seres essencialmente contadores de histórias e nós gostamos de contar histórias para outras pessoas, e ainda mais quando a gente tem o controle delas e quando a gente pode ver que as nossas histórias são reconhecidas e são palco para a diversão de outras pessoas. Os benefícios de ser um mestre de RPG. Bom, aqui tem dois benefícios, os mecânicos, né, que estão dentro do cenário, quanto também fora de jogo. Então, dentro de jogo, te ajuda a controlar o mundo, ou seja, você tem total controle do mundo, você cria a atmosfera, garante a diversão e você é o árbitro do mundo. Por mais que exista um sistema de RPG, a palavra final é a do mestre. Então, independentemente do que você escolha fazer, do que os jogadores escolham fazer também, o mestre ele sempre vai ter um peso maior, né, no que diz respeito a essas decisões. É lógico que a gente quer explorar elas para causar mais diversão, né, para trazer mais diversão para os jogadores, não o contrário. Mas esses benefícios também resvalam em outras coisas. Por exemplo, se você é um escritor, se você é um leitor, eu garanto que quando você começar a narrar RPG, você vai começar a escrever melhor e você vai ler muito mais do que você lia antes. Por quê? Porque o RPG é uma narrativa colaborativa. Então ela exerce principalmente a nossa criatividade no que diz respeito a contar histórias. Muitas das vezes, nas suas narrativas, você vai ter que improvisar. E o improvisar é muito bom para quem escreve, para quem produz conteúdo literário. Outra coisa que é muito boa também é que você aprende a lidar com outras pessoas de opiniões diversas e em situações adversas também. Você acaba se tornando um gestor, um excelente gestor, se você começar, claro, a procurar narrar uma mesa de qualidade. Então todos esses benefícios já são suficientes, eu diria, para convencer a maior parte das pessoas. Então se você quer ser um mestre de RPG, se você quer ser uma mestre de RPG, saiba que aqui eu vou te ensinar a como ser um mestre de RPG, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa. Então vamos lá. Só um segundo. Ok. Então, a primeira coisa, tá? Como é que um mestre deve agir? Um mestre, além de ser um bom storyteller, além de falar bem, ele tem que escutar bem. Ele tem que escutar os jogadores, porque no RPG de mesa, a maneira como os jogadores falam, o que eles falam, o conteúdo que está sendo transmitido ali através da fala é essencial, porque ele faz parte do jogo. Então você não está escutando somente uma pessoa, você está escutando um personagem. E você está escutando uma pessoa que está interpretando um personagem e que através disso, muitas das vezes o jogador, por exemplo, ele pode falar, não o que ele vai fazer, mas sim o que o personagem dele está pensando, você pode captar pistas com relação a isso e implementar desafios interessantes para eles, tá? O ideal também é que você dê espaço para todo mundo participar. É um jogo cooperativo, não foi feito para jogar com poucas pessoas, apesar de funcionar também para poucas pessoas. Então, o ideal é que todos tenham mais ou menos o mesmo tempo de jogo, tá? E você fale menos do que os outros. Aqui também a gente vai querer estimular a improvisação e a criatividade. Muitas das vezes, você, enquanto mestre, não vai saber o que fazer e seguir, mas o jogador pode se encontrar na mesma situação. Nesse caso, quando a gente cria um ambiente em que a criatividade para resolver determinados conflitos, seja um enigma, seja um combate desafiador, seja, enfim, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o conflito do momento, sempre que a gente tem espaço para criatividade, para improviso,
isso estimula a qualidade do... Isso estimula os jogadores a melhorarem a qualidade do seu jogo e, consequentemente, a mesa fica melhor, a mesa fica mais divertida, tá? Mas para isso, vale salientar que você tem que ser claro no que você quer dizer. É muito comum que os mestres, eles queiram fazer algo muito complexo, mas não adianta ser muito complexo se o seu jogador não vai conseguir entender o que você está querendo dizer. E às vezes, saber o que você quer dizer pode ser diferença entre a morte para o personagem, para um grupo, ou a vida. Então, assim, você tem que ser sucinto, breve e objetivo nos momentos principais da sua narrativa, nos momentos mais, como eu posso dizer, nos momentos que são mais clínicos, sabe? Dito isso, vamos para o próximo slide. Então, vamos lá. Calma aí. Vou voltar aqui. Certo. Então vamos lá. Rapidinho. Pronto. Então, ó, a primeira coisa enquanto mestre que você tem que saber é escolher o seu sistema. Que sistema você vai jogar? Existem inúmeros. Por exemplo, eu sou um mestre que gosta de jogar Tormenta. Esse é um dos meus sistemas favoritos, mas tem diversos outros sistemas da internet que você pode encontrar. Dungeons and Dragons, Ordem Paranormal, Pathfinder, GURPS, Vampiro à Máscara. Qual que é o sistema, qual que é o tom da narrativa que você busca? Com base nisso, você pode pegar sistemas de regras ou livros que sejam mais simples. Por exemplo, não quer algo tão complexo? Eu garanto que tem um sistema por aí que seja capaz, né, de suprir toda a necessidade que você tem. Às vezes você não quer algo tão espalhafatoso, tão grandioso, tão complexo, você só quer se divertir. Você pode usar um sistema genérico ou um sistema mais simples. Quer um exemplo? De fantasia medieval, um dos meus sistemas favoritos é o Might Blade. Might Blade, que é um sistema fininho, gratuito e cumpre a maior parte das exigências que você tem durante uma mesa de RPG. Então, não significa que só existe, por exemplo, eu tenho que escolher um sistema e eu tenho que ficar preso a ele. São inúmeros sistemas que você pode usar. Você também pode fazer sistemas próprios, tá? Mas eu recomendo que você use esses sistemas já prontos. Por quê? Porque são pessoas com muita experiência em game design, são pessoas que estudaram, trabalharam e testaram essas regras a esmo até que ela ficasse boa o suficiente para funcionar numa mesa. Então, esses sistemas mais consolidados, eles vão te proporcionar como eu posso dizer, eles vão economizar o seu tempo para você focar direto naquilo que interessa, que é jogar RPG, certo? Então aqui, ó, o segundo passo é escolher a plataforma, tá? Você pode usar diversas plataformas, mas eu, por exemplo, jogo com os meus amigos. Se vocês acompanham a nossa Saga do Coração Partido aqui no YouTube, que é a mesa que eu narro para os meus amigos no Discord, eu só uso, por exemplo, o Discord, eu não uso o Roll20. Então você pode escolher jogar, de novo, pode ser na casa de um amigo? Pode ser na casa de um amigo. Pode ser via WhatsApp? Pode ser via WhatsApp. Pode ser via Discord? Pode ser via Discord. Skype? Bom, Skype não existe mais, infelizmente. Mas você pode utilizar diversas plataformas, Roll20, por exemplo. Eu gosto de jogar no Discord. Então, é só entrar no servidor, no nosso servidor, por exemplo, já tem os bots configurados. Então, se você quiser entrar, basta acessar o link, falar com a gente para anunciar uma mesa e a gente vai te ajudar a narrar a sua mesa de RPG também. Abrir um cargo, abrir uma categoria específica para sua mesa, para que você consiga reunir outros jogadores, seus amigos às vezes, e jogar sem ter nenhuma preocupação, tá? Lógico que quando os jogadores são seus amigos, é muito bom, né? Então o próximo tópico seria chame jogadores, né? Eu sempre recomendo, para mim é muito preferível jogar com um amigo, mesmo que esse amigo saiba pouco, do que com um jogador às vezes experiente, mas com quem você não é muito íntimo. Por quê? Porque a mesa, ela foi feita para se divertir. Claro que dá para conhecer muita gente legal no RPG, mas quando você converte os seus amigos, por assim dizer, você sempre vai ter algo para conversar ao longo da semana. E isso é muito bom. Agora, o próximo passo é escrever uma aventura. Como eu escrevo uma aventura de RPG? Existem diversas formas de você escrever uma aventura de RPG, mas a principal delas é
qual que é o evento causador da narrativa? Pensa o seguinte, quando a gente estuda narrativas, seja ela uma narrativa formal ou uma narrativa experimental, a gente sempre está pensando em conflito. Ou seja, personagens que estão na sua zona de conforto e por algum motivo, seja por culpa deles mesmos, ou seja por culpa de um cenário ou elemento que insta eles à frente, né, que insta eles à ação, eles vão ter que sair dessa zona de conforto e enfrentar desafios recorrentemente, procurando evoluir, até que eles voltem para o mesmo lugar onde eles estavam, tendo mudado de alguma forma e percebendo esse contraste para que eles saibam que eles evoluíram, que eles fracassaram, enfim, que eles mudaram. Tá? No RPG de mesa, o seu jogador vai ser uma pessoa, ou seja, ela vai perceber isso constantemente. Quando você está escrevendo um livro, você vai percebendo essas nuances, mas muitas das vezes o personagem não percebe elas. Então, o seu papel enquanto mestre é identificar o que o seu jogador procura, identificar o que você mesmo quer apresentar para ele, e com base nisso, dar dicas e pistas através da aventura que você estiver escrevendo, de como eles vão mudar com relação a isso, com relação a essa aventura. Como assim? Vamos dar um exemplo. Temos o clássico exemplo de aventura que começa na taverna. Todos os aventureiros começaram a jogar por um motivo. Por qual motivo? Você pode escrever. Eu, por exemplo, gosto de reunir os aventureiros por duas ocasiões principais. 1, falta de dinheiro, ou 2, uma urgência. A falta de dinheiro é um tipo de urgência, mas ela não chega a ser ameaçadora. Na minha mesa, a Saga do Coração Partido, o que une os jogadores e os faz procurar mais coisas, os faz ir adiante, enfrentar desafios e correr risco de vida, né, nesses desafios, é justamente um gancho, uma proposta que é tão íntimo a eles, ou seja, eu criei uma maldição que faz com que eles tenham pesadelos constantemente e o espírito deles não consegue descansar. Então eles precisam procurar acabar com essa maldição. Só que o que une eles é justamente isso. Então, constantemente, eles vão ser postos, né, seja o cenário, seja os inimigos, seja os eventos que ocorrem na narrativa, eu escrevo eles para que esse tom seja posto à prova a todo momento. Então eles nunca vão ficar naquela zona de conforto, eles nunca vão ficar entediados, porque sempre tem alguma coisa à espreita, certo? Então quando você estiver escrevendo aventuras, escreva isso. Outro, por exemplo, né, que eu já tinha comentado sobre o dinheiro, né? Os aventureiros estão numa taverna e eles estão endividados. Alguém surge, seja através de um boato, seja através de uma missão especial oferecida pelo ducado, pelo reino, para procurar um tesouro perdido numa caverna muito distante, numa masmorra muito distante. Então o que acontece aqui? Todos os personagens vão querer avançar na narrativa, principalmente porque eles têm uma urgência imediata. Mas, e na maior parte das vezes, eles só vão precisar dessa primeira, como eu posso dizer, do empurrãozinho para que a narrativa comece a fluir. Porque uma vez que eles entendem esse senso de urgência e eles se apropriem, digamos assim, de algo que poderia ser considerado como objetivo completo, vamos supor que eles chegam na masmorra, enfrentam criaturas terríveis e conseguem um tesouro que eles queriam. Agora é a próxima etapa. Eles já vão ter muito conteúdo em termos de narrativa que você mesmo, enquanto mestre, pode ir oferecendo aos poucos para continuar em outras aventuras. Então, às vezes, agora, o tesouro também estava amaldiçoado, ou então vocês descobrem, você pode fazer com que os seus jogadores descubram que, na verdade, o reino sabia disso e só estava usando você como marionete para poder fazer uma traição, e agora o objetivo de vocês é encontrar vingança. Então toda aventura que você escreve, independentemente se ela vai ser uma aventura complexa ou se ela vai ser uma aventura simples, ela tem que ter um conflito imediato que seja capaz de captar os jogadores, tá? Como você pode escrever isso? Eu gosto de escrever como tópicos, exatamente como você está vendo assim, tipo, aventureiros se encontram na caverna, aventureiros exploram a caverna. O que eles podem encontrar na caverna? Um dragão, um lago, armadilhas, um mestre misterioso. E com base nisso você pode elaborar. Hoje em dia tem diversas ferramentas, você pode usar livros, por exemplo, você pode preparar seus combates com diversos materiais, artigos, por exemplo.
No futuro, quando eu fizer uma aula específica para combate, eu vou falar desse livro aqui, ó. Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo. É um livro inteiro ensinando mestres de RPG a montarem combates. Então você vai conseguir encontrar vídeos, streams, enfim, diversas coisas para usar como referência na sua mesa, tá bom? A partir disso você vai dando ganchos e aí depende do quão longo você quer que seja essa experiência. Se você quer uma experiência mais curta, dê ganchos que podem ser completados em poucas horas. Se você quer uma narrativa mais longa, você pode estender esses ganchos, tá? Mas o importante aqui é que os problemas têm que ser resolvidos pelos jogadores. Você não tem que apresentar o problema e resolver o problema, porque isso não é satisfatório para quem joga. Você tem que dar aos jogadores as capacidades, as ferramentas para que eles consigam, mas claro que toda missão, toda boa aventura envolve o risco, então o fracasso também é uma possibilidade, e com base nisso eles vão resolver e vão reagir à sua narrativa. E aí você propõe, né? Você propõe a sua narrativa com base nas reações deles e você pode ir improvisando também. Não precisa ser, como eu posso dizer, planejar tudo que eles vão fazer, porque muitas das vezes você sabe que não vai dar para perceber, não vai dar para antever o que eles podem fazer enquanto jogadores, tá bom? Então vamos para o próximo. Tá, vamos lá. Dicas para dar voz a NPCs. Tá, você já escreveu sua aventura, você já chamou seus jogadores, você já escolheu o seu sistema. Como é que você dá voz aos seus NPCs? Primeiro, o que é um NPC? O NPC é aquele personagem que não é um jogador, ou seja, são os bonecos que ficam interagindo com o personagem e geralmente eles são interpretados pelo próprio mestre, certo? Então, como é que você dá voz a NPCs? A minha dica principal é que você use o seu próprio timbre e tente, como eu posso dizer, adaptá-lo ao estilo que você quer fazer. Muitas das vezes, quando o jogador vai fazer uma interpretação, ele só leva em consideração a voz dele original, ele procura um personagem que é parecido, que tem uma voz parecida com a dele, e ele simplesmente adapta isso a ele ou a ela. E aí o que acontece? Quando você está narrando RPG, você vai perceber que isso se torna... Quando você é um jogador, isso funciona. Por quê? Porque o jogador, ele tem pouca voz, sabe? Ele só representa uma voz, mas você, enquanto mestre, representa todas as vozes. Então você vai entender muito cedo que dar voz a um NPC não é simplesmente fazer uma voz grossa, ou então fazer uma voz bem fina, porque você vai ficar sem munição, por assim dizer, você vai ficar sem voz e sem, como eu posso dizer, sem ferramentas muito rápido, e seus personagens vão começar a aparecer muitos uns com os outros. Então o que eu dou como dica principal? O seu personagem, a referência principal sempre vai ser o trejeito dele. Você pode usar sotaques. Por exemplo, um dos personagens da minha mesa é o Varshin. Ele é um feiticeiro poderoso, só que ele tem um bordão, que é o porrada neles. Então eu sempre faço esse bordão para diferentes personagens. Por exemplo, a Janete, que é uma duende, uma personagem pequenininha, que é assistente desse mago, toda vez que eu vou falar como ela, eu faço uma voz bem fanha falando desse jeito. É muito interessante porque ela soa igual uma secretária. Então, às vezes, vai soar cômico, mas essa é a graça do RPG. Por exemplo, se você quiser fazer um personagem mais tenebroso, mais vilanesco, você pode simplesmente tornar a maneira como você fala mais sedosa, um pouco mais devagar. Então, se você quiser aumentar um pouco mais este nível, você começa a acrescentar algumas ranhuras na sua voz. Então ele vai falar assim, e você consegue falar
interpretar o personagem de maneira muito mais convincente, porque você não está se apropriando somente do tom de voz, mas dos trejeitos. Eu, por exemplo, gosto muito de usar referências de filmes, de livros. Eu gosto muito de ouvir audiobooks. Então, por exemplo, se você gosta de animes, um que eu lembro muito, assim, muito, é um vilão que me aterrorizava na infância, é o Orochimaru, de Naruto. O Orochimaru é muito interessante porque ele é um personagem meio andrógeno, então apesar dele ser homem, você não conseguia identificar o que é, se ele era homem, se ele era mulher, às vezes ele se disfarçava, mas o que era mais assustador sobre ele é que ele controlava, né, ele conseguia assumir uma forma de cobra, de serpente, e a voz dele ficava assim, então ele falava como se fosse uma cobra. E, nossa, eu lembro que eu assistia aquilo na infância, eu ficava aterrorizada. Aterrorizado, eu achava aquilo fenomenal. Então ele tinha esse trejeito, um especial. E você pode aplicar, por exemplo, isso para diversos personagens. Às vezes pode ser um personagem gago, ou então às vezes pode ser um personagem do interior, às vezes pode ser um personagem funny, você pode aplicar coisas na voz para tornar mais cômico. Às vezes você pode inclusive colocar sotaque, por exemplo. Por exemplo, eu posso fazer um personagem assim, se eu quiser narrar uma mesa em que os jogadores vão para uma localização completamente diferente. Então você pode fazer essas mudanças para narrar o seu RPG sem alterar muito o seu tom de voz. Simplesmente aplicar alguns trejeitos e, de novo, poucos, tá? Nada complexo demais para poder você dar voz a esses NPCs. E já vai soar convincente, tá? Já vai soar convincente. Uma dica que eu dou, né, principalmente para quem vai fazer essas vozes, é fazer um aquecimento vocal. Como é que você faz um aquecimento vocal? É simples. Você vai pegar sua voz, se você quiser, pelo menos treinar para fazer vozes diferentes, né? Então você vai pegar o seu timbre, você vai ficar ligado para ver qual que é o seu timbre, qual que é o seu tom de voz padrão. Então, por exemplo, o meu é esse aqui, ó. Então ele fica assim, certo? E depois você vai tentar aos poucos fazer uma escadinha com ele. Então vai ficar assim, ó. Isso vai fazer com que suas cordas vocais elas fiquem preparadas para esse tipo de voz. Se você quiser fazer, por exemplo, um personagem com uma voz mais firme, mais grave, o que você vai fazer? Você vai fazer esse mesmo exercício, só que você vai fazer ele para a parte grave, né? Então, ao invés de você fazer um ha 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 ha, você vai fazer para o grave, ó. Ha 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 ha. E aí é comum que a sua voz trave um pouquinho de vez em quando, mas é justamente se você fizer isso constantemente, você vai conseguir uma maleabilidade, por assim dizer, que vai permitir com que você consiga narrar por várias horas fazendo essas vozes que eu fiz sem se cansar. Uma outra dica muito boa também é você usar a sua entonação vocal para poder, entonação vocal no sentido de postura mesmo, para poder ajudar. Então, por exemplo, toda vez que a gente fala, né, mais voltado para cima, a nossa voz tende a ficar mais aguda. E toda vez que a nossa cabeça, né, nosso crânio fica apontado para baixo, a nossa voz tende naturalmente a ficar mais grave. Então você pode utilizar isso. Então eu não estou forçando aqui, essa é a minha voz normal, eu não estou forçando uma voz mais grave, mas como você pode ver, só pelo fato de eu ter ficado um pouquinho mais inclinado com a cabeça, isso influencia nas minhas cordas vocais e o meu tom de voz muda. Então isso para quem narra RPG é muito interessante, tá? Se aproprie dessas ferramentas que o seu próprio corpo te fornece, completamente gratuito, e você vai aumentar muito a qualidade das suas mesas. Agora, dicas para descrever o cenário. Tá, então você já me ensinou a fazer vozes, seja de inimigos, seja de amigos, enfim. Como é que eu descrevo o cenário? Aí já vai para uma parte mais literária. Tem mestres que gostam de falar pouco, tem mestres que gostam de falar muito. Eu sou dos mestres que gostam de descrever toda a cena como se elas estivessem em movimento.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu uso metáforas para que os jogadores se sintam na mesa de uma maneira sensorial. Ou seja, eu pego os sentimentos deles, os sentidos, eu trabalho com isso. Então, por exemplo, vocês entram numa floresta sombria, certo? Você pode falar que os seus personagens ou grupo de aventureiros entraram numa floresta sombria. O problema é que cada um vai ter uma visão muito diferente do que é uma floresta sombria. Agora, se eu falo para vocês assim, ó, vocês ouvem o barulho dos galhos, como se estivessem eles mesmos sussurrando à medida que vocês adentram a floresta. Perceba que isso já dá um tom de sombrio e dá um tom ainda de urgência, porque se os galhos das árvores estão farfalhando e é como se eles estivessem sussurrando, o que pode estar à espreita? Então você pode fazer isso, esse tipo de descrição a gente chama de descrições de movimento, ou seja, como se a própria descrição estivesse se movimentando junto com os personagens para tornar a aventura mais interessante. Então, ó, como tornar batalhas emocionantes? Ao invés de você falar simplesmente, ah, você acertou, role o seu dano, você pode falar assim, ó, à medida que o barulho das espadas, que o clangor das espadas ensurdece o campo de batalha, a sua fala mais alto do que todas. Um clasp se propaga no horizonte e uma faísca tece um golpe aterrador. E aí você consegue perceber que tem movimento nisso, tem ação, né? Não é uma coisa simplesmente estática, porque o RPG, você vai perceber, ele muda muito de uma hora para outra, tanto no que diz respeito a tom, quanto no que diz respeito à própria narrativa, certo? E a melhor maneira para você ficar melhor nisso é pensar fora da caixa, usar outras perspectivas. Eu gosto de quebrar a perspectiva também. Finge, né? Lembra que você é o mestre do mundo, você é dono desse universo. Então você pode mudar a perspectiva dos personagens de diferentes maneiras, para que você consiga iniciar uma aventura, ou então terminar uma aventura, ou então dar o gancho para a próxima sessão de RPG com bastante qualidade, tá bom? Então vamos para o próximo, certo? Vamos aí, ok. Tá, você enquanto mestre, depois de aprender tudo isso, você tem que conhecer as regras. E o mestre bom, ele vai usar essas regras para ser justo. Ou seja, você não vai se apropriar delas simplesmente para tentar enganar seus jogadores. Muito pelo contrário, você vai se apropriar delas para fazer com que os seus jogadores, com que os desafios que eles tenham, sejam ainda mais interessantes. É bom salientar que um mestre bom é justo e ele nunca deixa o sistema atrapalhar a diversão. Se existe uma regra específica que os jogadores estão empacando, ou então que vocês estão tendo alguma dificuldade e vocês acham melhor ignorar, podem ignorar, tá? A parte de improviso, né? Como improvisar? Muitas das vezes o seu próprio jogador vai dar ideias sobre o improviso. Então, às vezes, muitos jogadores acham que o mestre foi bom de improviso, quando na verdade eles mesmos é que forneceram essas dicas para improviso. Então, por exemplo, o que você faria, no que o seu personagem está pensando, o que o personagem acha que está acontecendo. Às vezes o que ele acha que está acontecendo, você pode, às vezes você nem tinha planejado aquilo, mas você pode usar isso a seu favor para criar uma narrativa interessante e satisfatória. Porque se o personagem sente que o que ele está pensando é o que está de fato acontecendo, ele se sente mais inteligente na mesa. E isso é uma maneira de tornar a narrativa mais engajante para quem está jogando. Ok? Então vamos lá. Conheça o fail forward. O que significa o fail forward? Fail vem do inglês, que é falha, forward, para frente. Nesse caso ficou faltando um R ali. Fail forward. Mas o que ele significa? Bom, o fail forward é uma dinâmica que faz com que os jogadores consigam progredir na história independentemente do resultado dos dados. O RPG ele é determinado principalmente pelas reações, ações dos jogadores e do mestre, mas eles também são determinados pela sorte, pelos dados. Então vamos supor que você tenha um evento muito específico, às vezes um combate, às vezes um enigma, às vezes alguma coisa que faça com que o jogador tenha que chegar do ponto A até o ponto B, mas para isso eles tenham que fazer uma tarefa, como por exemplo, descobrir como abrir o baú, ou então descobrir como passar de uma masmorra, ou então escapar de uma armadilha. Mas todos eles falham.
o que você faz? A dica é sempre que você escrever ou começar um tipo de desafio, você escreva ele ou então narre-o de modo que, mesmo que os jogadores falhem, eles tenham uma pista de onde eles possam ir, de onde eles possam progredir. Então, por exemplo, às vezes os jogadores não sabem como abrir o baú, mas eles percebem que é uma lasca do lado do baú com uma marca de, de um mestre de armas que os boatos corriam que ele também era um ladrão no seu tempo passado, e eles podem encontrá-lo para pedir ajuda para abrir o baú. Então, vamos supor, todo mundo falhou no dado para conseguir abrir o baú mágico. Você pode dar essa alternativa. Ou seja, mesmo com a falha, isso não impede a sua aventura de ser narrada, de ser jogada, e de ser progredida. Os enigmas também são muito interessantes, porque ofereça enigmas que façam os jogadores pensar, e não os personagens, no que diz respeito ao quê? Às vezes você oferece enigmas e eles não vão poder ser solucionados pelos dados. Os próprios jogadores vão ter que interagir. Os melhores enigmas são aqueles que acrescentam urgência na história. Então, por exemplo, os jogadores têm que fazer algo, resolver um enigma, senão as portas do castelo vão se fechar e eles ficaram presos. Ou então, de repente, a sala em que eles estão começa a ficar inundada ou se fechar e eles precisam resolver esses enigmas. Para acrescentar esse senso de urgência, mas também tem que ser algo colaborativo, que eles possam trabalhar juntos. Uma outra parte muito interessante do RPG, principalmente no que diz respeito à narração, é investigações. Você vai se encontrar muitas das vezes, enquanto mestre, tendo que oferecer pistas para os jogadores. E alguns jogadores podem ser bons e outros jogadores podem não ser bons, no que diz respeito a investigações, a saber para onde eles têm que ir. A melhor dica que eu posso dar é a seguinte: você vai oferecer dicas de modo que os jogadores possam ter percepções diferentes sobre elas. E eu também gosto de oferecer dicas flutuantes. Ou seja, uma dica que às vezes pode passar desapercebida, como uma pegada, ela vai se repetir várias vezes. Então, por exemplo, os jogadores estão procurando uma pessoa específica e eles encontram uma pegada interessante. Certo, uma pegada que é, sei lá, de uma criatura ou então de alguém que eles estavam procurando. E aí, com base nisso, eles começam a investigar. Você, às vezes, pode, sei lá, vamos dar um exemplo. A sua mesa faz com que a narração, né, o momento, o cenário é o seguinte: tem um esconderijo secreto numa sala de uma estalagem. E aí tem uma pegada que vai em direção à parede, tá? Mas nenhum jogador pegou que tem um esconderijo ali. Você fala assim, vocês chegam na sala e as pegadas cessam na parede. Vamos supor que nenhum jogador pegou, tá? Vamos supor. E aí você pensa assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? O que você pode fazer? Você pode fazer repetições dessas dicas em outras ocasiões. Então, por exemplo, você pode saber... você pode fazer com que os jogadores saibam que o personagem que eles estão procurando é conhecido por entrar em paredes, e aí algumas pessoas têm ele como charlatão e acham que na verdade isso é um truque barato, mas também todas as vezes que eles se aproximam de alguém que saiba, eles veem essas pegadas de novo, então eles podem achar outros meios de encontrá-lo. Então essas investigações com pistas recorrentes são muito boas. Você pode também fazer pistas flutuantes. Ou seja, às vezes eles precisam encontrar um objeto, sei lá, e ele está escondido numa gaveta. Mas eles nunca abriram a gaveta, embora você narre lá, tem uma gaveta assim, blá blá blá, blá 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 blá, e eles ignoram completamente a gaveta. Você pode pegar o objeto que está dentro da gaveta e colocar ele em outro lugar, por exemplo. Eu chamo isso de pista flutuante porque, de fato, ela flutua na narrativa. E como o jogador não vai saber, né, ele não vai saber o que é, onde é que estava originalmente, não tem o porquê você contar para ele também. E isso vai ajudar muito na sua narrativa. Uma outra questão também é sobrevivência. Às vezes o cenário vai ser o próprio inimigo dos jogadores. Quem sabe você esteja narrando uma aventura pirata, uma aventura no deserto, e os personagens têm que lidar com o fato de que eles estão às vezes no mar, sem comida, sem vento, sem saber para onde ir, ou então num deserto, sem água. Então muitas das vezes você pode utilizar um elemento do cenário como sobrevivência, como inimigo também. E muitas das vezes os jogadores vão ter que pensar para solucionar aquele problema. Tá? Isso, muitas das vezes, também gera intrigas. Então, intrigas, elas podem ser tanto feitas entre
PVP, ou seja, um jogador contra o outro jogador, quanto PVE, ou seja, um jogador contra um personagem de um jogador contra o personagem que não é um jogador. A melhor coisa, né, para mim, pelo menos todas as vezes que eu narrei intrigas, para mim o melhor a se fazer é você rechear o cenário, o ambiente de suspeitas. Ou seja, você vai tornar tudo, tipo assim, o duque, o escudeiro, o mordomo, o servo, o cavaleiro, os próprios outros jogadores, você vai fazer com que um ambiente de inimizade seja criado, não inimizade direta no sentido de pessoas se porrando, nem nada do tipo, mas assim, uma inimizade, tipo, você pode fazer aquelas trocas de indiretas, fofocas, de modo que os jogadores eles fiquem tensos a todo momento, eles não saibam, ou então eles tenham a impressão de que eles sabem que alguma coisa vai acontecer, embora eles não saibam exatamente o que possa acontecer. Tá? A melhor coisa que você pode usar é isso, e deixe os seus jogadores propor as ideias também para você. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Certo. Então, introdução. Como é que você introduz a mesa, né? Como é que você introduz um personagem, uma aventura, enfim, como é que você introduz elementos na sua mesa? O melhor de tudo que eu gosto de fazer, tem duas formas. Você joga eles no evento que já está acontecendo, ou seja, eles não têm tempo para perceber o início de um conflito, às vezes o início de uma guerra, o início de algo. Eles já chegam na história e já está acontecendo, certo? Outra dica muito boa, uma dica muito boa também, é você fazer com que eles... quase como se você estivesse pegando esse clímax, o momento de ebulição, e você estivesse fragmentando eles. Então, por exemplo, uma noite antes, o personagem tem um pesadelo, certo? Ele pode ter um pesadelo e ele sonhava que ele morria. Você pode ser o dono dos sonhos do seu personagem também. E aí, você pode dar essas pistas, sabe? Por exemplo, algum personagem religioso do grupo, às vezes você pode dar um mau agouro, ou então, antes dos bandidos invadirem, você simplesmente descreve que os galhos estão se quebrando, sabe? Ou então, corvos estão alçam voo de repente. Enfim, isso gera conflitos, obviamente, isso é bom para os conflitos da narrativa. Isso também gera exploração, ou seja, a intenção é que os personagens saiam da sua zona de conforto constantemente. Então, sempre que eles começarem a se adaptar ao ambiente, à situação, dá uma chacoalhada nas coisas. O que você quer enquanto mestre é que eles não fiquem com aquela sensação de tédio. Dê poucos momentos, embora possam ser sim momentos de recompensa, momentos de descanso, mas sempre saiba que eles devem estar fazendo alguma coisa, eles devem estar explorando alguma coisa. Seja a relação entre eles mesmos, seja a relação com o cenário, seja a evolução deles enquanto personagens, enfim. Transição, como fazer essas transições, né? Às vezes a sua aventura ela vai ser tão longa que você vai precisar fazer transições. Eu acho que aqui o melhor é se manter simples, tá? Eu não gosto, por exemplo, de fazer transições de viagens, porque eu gosto de narrar viagens com os meus personagens. Mas você pode fazer simplesmente assim, ó, depois de 5 dias de cavalgada, vocês chegam à cidade que vocês queriam, tá? Eu, no meu caso, eu gosto de narrar cada dia, porque eu acho muito interessante, eu gosto desse tipo de narrativa. Mas se você não gosta, você pode ir direto para isso, tá? Você também pode, por exemplo, fazer cortes entre sessão. Então, por exemplo, a última sessão terminou com os personagens decidindo que iam à masmorra. Você pode iniciar a próxima sessão com eles já entrando à masmorra. Entende? E as dicas extras que eu posso dar é justamente isso. Pegue diversos elementos que você vê nas narrativas que você já acompanha e já gosta, como elas funcionam, por que elas funcionam, por que você sente que elas funcionam, e implemente na sua própria narrativa. O RPG de mesa, ele é uma caixinha de brinquedos, então você pode usar o que você quiser nele. E veja se dá certo, veja se os seus jogadores gostam. Se os seus jogadores gostarem, não tem por que você não usar. Se eles não gostarem, você pode descartar, certo? Uma coisa muito importante também, que eu gosto de salientar, é o fator diversão, certo?
O RPG de mesa, muitas pessoas têm essa visão errada de que ele deve ser algo profissional. Ou seja, você tem que ser o melhor mestre, você tem que ser o melhor jogador, você tem que ter o melhor livro, você tem que ter a melhor plataforma, sendo que na verdade não é nada disso. Você se diverte com muito pouco, você não precisa de muito para jogar, e a diversão sempre tem que permanecer a prioridade. Às vezes, para continuar divertido, os jogadores e o próprio mestre descobrem que não era aquilo que eles queriam narrar, que na verdade eles queriam narrar um outro tipo de história. Você pode mudar de temas à medida que a narrativa for progredindo. Você pode encerrar ela e iniciar outra, você pode fazer uma narrativa longa com vários tons, que é o que eu prefiro. Então, às vezes, a sua mesa vai parecer uma mesa de terror, outras vezes a sua mesa vai parecer uma mesa de intrigas, outras vezes vai ser puro combate, outras vezes vai ser só viagem. Enfim, ou então você pode simplesmente narrar mesas com tons diferentes, tá? E aí você pode fazê-las em formato de one-shots, ou seja, mesas que duram pouquíssimas sessões, uma sessão às vezes já é o suficiente, ou campanhas, mesas que duram mais de uma sessão, tá? Então, se vocês que tiverem dúvida, vocês podem deixar no campo de comentários, que eu vou responder depois, ou então vocês podem entrar no nosso Discord, no Selenos, e passar as dúvidas para mim, que eu respondo vocês assim que possível, tá bom? Então, é isso. Agora é com você. Agora é contigo, mestre, agora mesmo no nosso servidor, tá? Fica aqui o convite novamente, nós temos os servidores dos nossos parceiros. Espero que vocês tenham gostado de mais um desses aulões. Eu não sei se na próxima semana eu vou conseguir trazer mais um aulão de RPG. Eu já tenho mais ou menos o tema do próximo aulão de RPG, que eu sei que vai ser algo relacionado a combates, que é algo essencial também para a maior parte dos jogadores, mas eu não sei se vai ser algo do tipo urgente, sabe? Que vou retratar de maneira, sei lá, tudo numa aula só, ou então dividir. Mas enfim, eu vou comentando com vocês. O importante é que sempre que der, eu vou trazer uma dessas aulas. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês em breve. Lembrando que essa aula foi gravada também, está sendo gravada e transmitida ao vivo no YouTube, mas ela está sendo feita também no nosso servidor do Discord. Então, se você quiser participar, sinta-se livre, sinta-se convidado para participar das nossas mesas ao vivo e também fazer perguntas e enviar suas próprias dúvidas, tá bom? Vejo vocês em breve. Se gostarem, não se esqueçam de curtir o vídeo. E é isso. Até mais. Bye, bye.